Dia 6 e o fone está de volta, porque eu tô numa sala que é bem vazia, então o eco é muito grande e eu achei melhor colocar o fone de novo por causa do microfone. E hoje lemos do capítulo 16 ao capítulo 18 de Mateus e tem muita coisa interessante. Mas antes, meu celular ainda não foi arrumado, ainda está com problema e eu ainda estou filmando no pequenininho. É meu celular antigo e vai ficar assim, mas no próximo vídeo já vai estar com uma qualidade melhor com o meu celular normal, assim eu espero. Porém, se aquele celular tiver com o armazenamento cheio, eu vou ter que continuar com esse. Esses dias a gente tem postado o vídeo no dia errado, digamos assim. Por quê? Nas férias a gente não dorme tão cedo assim, né? E aí a gente acorda tarde, aí tem algumas coisas pra fazer, aí tem que ler a Bíblia, tem que anotar as coisas, gravar o vídeo e ainda editar. Editar demora muito, porque é muito chato editar. Não é que seja chato, mas é cansativo editar. Então a gente acaba postando os vídeos quando? 4 da manhã, 3, nunca antes da meia-noite. Então acaba que a gente tá sempre postando o vídeo no dia errado. Por exemplo, o Israel postou o vídeo hoje, ele não postou ontem, ele postou hoje umas 9 da manhã, se eu não me engano, não lembro o horário exatamente, acho que foi 7, 8, 9, por aí. E a gente vai estar resolvendo esse problema. Se for preciso, a gente grava um dia antes, deixa tudo pronto um dia antes, pra conseguir até postar mais cedo, pra vocês conseguirem ver no dia certo, tá? A gente vai estar providenciando a solução desse problema. Hoje teve corrida. Estou um pouco triste que o meu piloto é triste. Sem comentários, tá? Muito obrigada. Logo no capítulo 16, a gente vê a confissão de Pedro. Jesus pergunta aos seus discípulos: quem os outros dizem que eu sou? E aí eles falam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Tipo, ninguém conhece Jesus de verdade, ninguém sabia quem ele era. Então Jesus pergunta: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro vai lá e fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus fala: bendito és tu, porque essa revelação não veio por carne ou sangue, mas foi uma revelação do Espírito. E recentemente eu vi isso no ônibus. Eu vou deixar a foto aqui em algum lugar. Ela não tá numa qualidade muito boa, justamente porque eu tirei no ônibus. Mas eu vi essa foto, eu até postei nos status. Porém, logo depois, Jesus fala que precisa morrer e tal. Ele fala sobre a cruz. E aí Pedro fala: não, Senhor, você não vai morrer não. Aí Jesus fala: afasta de mim, Satanás. E aí a gente fica pensando: como assim? O mesmo Pedro, que era a rocha que Jesus ia edificar a igreja sobre ele, agora é chamado de Satanás, pedra de tropeço? Como assim? O que a gente entende é que Pedro teve essa revelação, mas ele ainda tinha uma mentalidade muito humana, no sentido que ele só viu agora, ele não entendia que era por um propósito maior. Ele estava tentando colocar Jesus dentro de uma caixa. Ele estava tentando moldar Jesus dentro do que ele acreditava e não se moldar em Cristo. Ele não estava permitindo com que Cristo mudasse ele. Ele estava tentando mudar Jesus. E isso nunca daria certo, cara. Um Deus que se encaixa nas nossas ideias não pode nos salvar. Tipo, um Deus que eu consigo compreender não pode ter me criado, porque ele precisa ser maior que eu. Então a gente nunca vai compreender Deus 100%, a gente só precisa confiar e entender que algumas coisas são necessárias. E aí eu deixo essa pergunta, né? Será que a gente tem tentado moldar Jesus nas nossas ideias, ao invés de nos moldar à vontade dele? E logo depois Jesus fala sobre a renúncia, e é exatamente o que eu falei no vídeo anterior, né? E aqui tá o complemento. A parte que eu estava falando naquele vídeo, né, tem um complemento aqui, é justamente que Jesus fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu já falei bastante sobre isso no dia 4, mas só para complementar, a gente entende que ser cristão não é só crer, é se render.
Renúncia não é sobre tristeza, é sobre liberdade. Negar a si mesmo é dizer não ao nosso ego e sim para Deus. Não é sobre eu não posso, é sobre eu não preciso. É sobre eu ser capaz de dizer não. Se alguém vem e me oferece uma bebida, eu não vou falar, não, eu não posso. Eu não preciso disso. Pra que eu preciso? Eu até poderia beber. Mas pra que eu ia precisar disso? Entendeu? Porque a Bíblia diz que é pecado se embriagar. Mas ela não fala que é pecado beber. Só que a partir do momento que você cresce espiritualmente, que você vira ruios, filhos maduros, que você entende, você não passa a fazer só aquilo que é certo, mas aquilo que é sábio. Então não é sobre eu não poder, é sobre eu não preciso disso. Existem pessoas que estão viciadas e não conseguem passar um dia sem determinada coisa, né? Seja bebida, droga, alguma comida. Pessoas que estão presas nisso e não conseguem se libertar. Mas eu fui liberta por Cristo e eu posso dizer não. Tem pessoas que não conseguem passar um dia sem fumar e já ficam doidas, né? Mas eu tenho essa liberdade. Jesus me salvou e eu posso dizer não. E Deus trouxe essa liberdade para todos a partir do momento que Jesus morreu na cruz. Então não é sobre não poder, é sobre não precisar. Eu não preciso disso. Jesus é suficiente para mim, entendeu? Não é uma coisa que eu não consigo ficar sem. Na verdade, muito pelo contrário, eu consigo ficar totalmente sem. Eu não preciso disso porque Jesus é suficiente. Jesus is enough. E aí tem uma história que é... Mano, eu dei risada quando eu li isso. Que é o seguinte, Jesus vai lá para a cidade de Cafarnaum e tem os cobradores de impostos, né? Aí o cobrador vai lá e fala, o seu mestre paga imposto? Aí Pedro fala, paga sim, ele paga. Aí Jesus fala assim, Pedro, vai pescar e o primeiro peixe que você pegar, você abre a boca dele e lá vai ter uma moeda e 4 dracmas, que uma dracma era uma moeda de prata equivalente a um dia de trabalho. E o imposto custava 2 dracmas. Aí Jesus falou, aí você vai lá, pega o primeiro peixe que você pegar, você abre a boca dele e lá vai ter uma moeda e 4 dracmas. Aí você paga o meu imposto e o seu. Eu fiquei tipo, rapaz, seguir Jesus é coisa de doido, né? Então Jesus fala sobre o maior no reino dos céus, né? Que os seus discípulos perguntam, Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e fala assim, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E ele não está falando humildade como as pessoas associam, né? Algumas pessoas tendem a associar humildade com pobreza. Tipo, é tão humilde porque a pessoa é pobre, porque a pessoa não tem dinheiro. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Humildade não é sobre quanto dinheiro você tem na conta. Humildade tem a ver com servir ao próximo, ser humilde e não ter maldade. Jesus fala pra gente ser inocente como as crianças para conseguir entrar no reino dos céus. Então, é o que eu falei no outro vídeo também, né? Maior é o que serve. E Jesus também fala uma parábola que é muito interessante, só que Jesus já explica ela, né? Então, como ela é meio autoexplicativa, eu vou ler aqui pra vocês, ela é bem curtinha, que é a parábola da ovelha perdida. Eu imagino que você já conheça, tem até uma música que fala sobre isso, né? Mas daqui, Jesus fala, aqui, o Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se perca. E Jesus também fala que o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Também tem aquela famosa parábola do 70 vezes 7, que Jesus fala pra gente perdoar 70 vezes 7. E eu gostaria de ler ela aqui brevemente pra vocês, porque ela também é meio autoexplicativa, mas eu também queria fazer uns comentários no final, então eu vou ler aqui rapidinho.
Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. O denário era uma moeda de prata equivalente a uma diária de trabalho braçal. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. E o que a gente entende com essa parábola? Obviamente que a gente deve perdoar o nosso irmão, mas esse Senhor é exatamente o Senhor Deus, né? Que nos perdoou de uma dívida impagável. Tipo, era preço de sangue. E a dívida foi paga na cruz, tetelestai. O preço foi pago. E se Deus nos perdoou de uma coisa impagável, qualquer coisa que o seu irmão, né, o seu amigo, qualquer coisa que alguma pessoa fizer contra você, vai ser infinitamente menor do que o que você fez contra Deus. Então, se Deus te perdoou de uma dívida absurda, por que você não perdoaria uma pessoa que fez alguma coisa infinitamente menor? Entendeu? Tipo, se você foi perdoado, por que você não perdoaria? E também tem uma observação que fala assim, que o seu conservo caiu de joelhos e implorou. O ato de ajoelhar-se tem o significado de reverência e humilhação, de reconhecimento da superioridade do outro. Ou seja, quando ele se ajoelhou, ele não estava simplesmente implorando, simplesmente ajoelhar por qualquer motivo banal. Ele estava se ajoelhando porque ele reconhecia a superioridade que o cara tinha sobre ele. E ele também estava se humilhando para que ele fosse perdoado. Por esse motivo que é bom que a gente se ajoelhe quando for orar. Não é que você não possa orar sem se ajoelhar, não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que quando você for orar, se você puder, se ajoelhe. Se você tiver com tempo, assim, for orar com mais calma e você puder se ajoelhar, ajoelhe-se. Porque isso é uma reverência, tem o significado de reverência. Você está se humilhando perante Deus, porque a Bíblia fala que quem se humilhar será exaltado e quem se exaltar será humilhado, tá? As pessoas que pensam que a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, não falam isso não, tá? E também significa que você está reconhecendo a superioridade que Deus tem em você. Você está reconhecendo que Deus é maior e você é menor, entendeu? Por isso que é interessante se ajoelhar quando você for orar. E também, como na oração do Pai Nosso, né? Se você perdoar, você será perdoado. Se você não perdoar, você não será perdoado, né? Mas foi basicamente isso que a gente leu hoje, que entendemos. Peço perdão se o áudio estiver meio chiando ou estourado, porque eu perdi a espuminha do fone. Que nem era do fone, na verdade, mas aí eu achei uma espuminha, coloquei no fone, e aí o áudio tava bom, só que aí o meu gato comeu, na verdade, né? Aí eu perdi, então fica meio
soprando assim. Amanhã é o dia 7. Amanhã é aniversário do Israel, meu amigo. E ele vai gravar bem no dia do aniversário dele, gente. Você vê que milagre, que bênção. Então, amanhã vocês desejem um feliz aniversário pra ele nos comentários, tá? Eu quero vocês deixem nos comentários lá com um feliz aniversário. Eu vou deixar o canal dele num card. Eu não lembro que lado que tá, mas eu vou deixar o canal dele aqui pra vocês irem lá amanhã no vídeo que ele for postar no dia 7 e comentarem lá muitas mensagens de aniversário. E é isso, gente. Então, até o dia 8. Falou!